Vamos então mentalizar nosso Mestre Jesus, nos harmonizar com a espiritualidade maior. Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos mais uma vez para ouvir a sua voz através desse estudo, através de cada um de nós, de todas as inspirações que tu nos fornece, ó Pai. Ajuda-nos a abrir nosso coração, todo o nosso ser, para acolher toda a sua sabedoria e nos ajudar através do discernimento, através da aceitação de tudo aquilo que nos coloca para a nossa transformação moral. Queremos estar em sintonia com todos aqueles caravaneiros que não podem estar nesse momento junto conosco, mas que mais tarde poderão assistir esse encontro. Que o Senhor leve a cada um aquilo que mais necessita. E assim, te pedimos a inspiração para nossa irmã Lúcia, que vai hoje partilhar conosco o seu estudo, e te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro, dando juntos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Então, Lúcia, você hoje está com a palavra. Só botar você aqui. Bom, o estudo de hoje é Os Pés, do livro Na Seara do Mestre, do irmão Vinícius, página 48. Os olhos são a luz do teu corpo. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Toma cuidado no que concerne a boa conservação dessa luz, pois, se vier a amortecer ou apagar-se, todo o teu corpo se encontrará em trevas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 22, nós temos o esclarecimento de que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas! Servir somente a Deus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 23. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 35. E os pés? Serão acaso membros desprezíveis em virtude da posição humilde em que se encontram? De modo algum, de modo nenhum. Cuidado, portanto, muito cuidado com os pés, pois tanto nos podem fazer palmilhar o bom como o mau caminho. Podem enredar-nos por atalhos escabrosos e lamacentos, cujo termo seja o abismo. Dali não sairemos sem mágoas, ferimentos indeléveis e humilhações diante dos que observam o nosso retorno. E assim se justifica plenamente a figura evangélica. Se os teus pés te servem de escândalo, corta-os, pois é preferível ficares deformado, preservando o corpo da morte, que sucumbires com todos os teus membros. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma,
para que o nosso ministério não caia em descrédito. Essa observação muito boa, né? Ela está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 6 e 3. Capítulo 6, versículo 3. Tá? Então, pés e paz, está no livro Encontros de Paz. São palavras de Emmanuel, não é isso? Expressiva decisão de Jesus lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a ablução da cabeça que pensa, vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes alimpa as mãos que trazem consigo a excelência dos recursos táteis para a glorificação do trabalho e a muda linguagem dos gestos que exprimem afetividade e consolação. Lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo e implementos da criatura física que entram em contato com a lama e pó da terra, padecendo espinheiros e charcos. E purifica-lhes semelhantes apêndices, necessários à vida humana, sem reproche e sem queixa. Lembremo-nos, pois, do ensinamento sublime e lavemos os pés uns dos outros, com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê. Porquanto, apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda apontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. Do mesmo modo, se explicam, aliás, pelo reverso, as palavras do Velho Testamento. Quão formosos são os pés portadores da paz. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, a resistência do incrédulo devemos convir. Muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado,
conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática interessada. Tenha a máxima cautela com os teus pés, os quais convém trazeres bem abrigados e defendidos com o calçado da fé, daquela que encerra o bom senso, o critério e a prudência, que, conjugada com a razão, é a luz do espírito, luz que vai adiante, espancando as trevas do carreiro por onde transitarás. Luz que descortina horizontes mais longínquos, que luariza o futuro mais remoto, e enchendo tua alma das mais belas e fundamentadas esperanças. Precaução, muita precaução com os pés. Eles são elementos de locomotividade que conduzem o corpo, templo onde habita o espírito. Temos aqui as palavras do livro Palavras de Emmanuel, onde ele diz que saibamos viver como devemos andar, com a firmeza dos fortes, com a fé sempre cadente e viva dos bons seguidores do Mestre Jesus. Prece final. Jesus, divino Mestre de amor, misericórdia e sabedoria, estivemos aqui reunidos em sua presença para mais uma noite de estudo, aprendizado e desenvolvimento. Cubra-nos com seu manto de amor, fortaleça-nos para que possamos utilizar nossos olhos, nossas mãos e nossos pés, nosso tempo, em auxílio de todos os irmãos carentes, necessitados de alimento para o corpo físico e espiritual, através da divulgação do seu Evangelho. Que tenhamos a humildade, resiliência, a fraternidade, para olhar-nos com os olhos de amor, levar até eles o conforto necessário, ajudar-nos a caminhar em busca da paz nesta pátria tão sofrida. Pai, dai-nos a luz do entendimento, que tenhamos consciência de que estamos aqui em busca de evolução espiritual. Abençoe a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Lúcia, pelo seu estudo. Obrigada a você, Valéria. Muito obrigada, tá? E agora, quem quiser se colocar, é só abrir seus microfones. Gratidão, Lúcia. Muito bom. Muito obrigada, Regina. Reflexão do Vinícius, né? Porque Exato. a gente pensa nas mãos, que é do ar, né? Exato. Na nossa mente, mas os nossos pés nos conduzem por muitos caminhos. E que caminhos Exato. são esses que nós estamos trilhando, né? Exato. Será que esses caminhos estão coerentes com tudo aquilo que a gente tem estudado, com tudo aquilo que realmente devemos fazer? Eles estão nos conduzindo pelos retos caminhos? A coerência entre o meu caminhar e a minha fala, a minha oratória. Então, é uma reflexão muito bonita essa de Vinícius, né? Se tivesse em pés, ele colocou ele numa condição e está lá embaixo, né? Está no finalzinho do corpo. Mas ele é grandioso, porque ele é quem conduz. Exato. E se a gente não tiver essa fé que o Emmanuel trouxe aí para a gente, e o Evangelho também, essa fé inabalável, essa fé pautada no Evangelho e na doutrina, nós vamos
deixar esses pés nos conduzirem pelos caminhos errados. Muito bom, uma excelente reflexão. Obrigadão. Eu, assim que eu li o texto, assim, a primeira coisa que me lembrou foi realmente me importou Paulo, né? A importância. Aí a gente entende um pouco essa questão do lava-pé, né? Que Jesus fez não só por uma questão de humildade, é pela importância que aqueles pés traria para a divulgação do Evangelho. E o quanto Paulo precisou desses pés santificados para que ele fizesse o trabalho que ele fez, né? E a gente, às vezes, não se toca na importância que o nosso corpo tem e que responsabilidade que eles têm com relação ao nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da humanidade. Porque todos nós estamos integrados na evolução. Então, as nossas qualidades, somado, vibrando no cosmos, eles se fortificam para que o bem permaneça. E eu achei esse texto assim de uma singeleza, de uma simplicidade, de uma beleza e uma profundidade muito grande, que nos faz refletir várias situações em que a gente se encontra. Tanta importância que às vezes a gente não dá, né? E que é de extrema importância. E a gente percebe a grandeza de Deus quando ele nos coloca com fé e outros sem o pé. Uns com a mão, outros sem. Uns sem os olhos, outros com, né? Tudo tem a sua importância, a sua necessidade de estar. E a gente não tem que se revoltar. A gente tem que entender que o processo evolutivo está justamente nisso. É você conseguir superar com as suas deficiências atuais da tua vida hoje. E a gente tem que perceber que esse tudo é para o nosso bem, seja lá qual for o sofrimento que a gente possa passar. Que nos leva a entender também que a felicidade que Jesus fala que não é desse mundo, mas nós podemos ser felizes, sim. Podemos ser felizes porque a gente pode ser feliz sofrendo. Porque quem nunca ouviu em filmes, em depoimentos, em amigos falando, principalmente os velhinhos, eu fui muito feliz na minha vida. E as pessoas passaram por dificuldades, por transtornos, por várias situações. E dentro do sofrimento dela, ela conseguiu ser feliz. Então, essa é uma observação que eu achei que a gente tem que ficar atento. Que nada é do nada, né? Tudo tem a sua importância. O nosso pezinho, eu adoro meu pé. Faço massagem nele bastante. Preciso dele para muita coisa ainda. É interessante, né, quando ele coloca esse cuidado. Eu tive uma experiência de ver uma colega que ela perdeu o dedão, né, do pé. E como isso desestabilizava, nem eu tinha noção de como desestabilizava a pessoa. Um dia a gente estava até no hotel fazenda, ela saindo da piscina e pedindo apoio, porque eu falei, cara, mas é o dedo, né? Se parecer um dedo, mas como faz a diferença, né? Então, é interessante quando ele coloca esse cuidado, né? O cuidado que a gente deve ter com os pés, como tudo, né? Parece insignificante. Ele começa falando dos olhos, né? E os pés. Então, às vezes, uma coisa que parece insignificante, mas que tem tanto valor, porque depende, como ele termina lá no final, né, Vinícius, dizendo que são eles que conduzem, que vão conduzir. Então, essa condução, e aí já fala, né, dizendo todas essas metáforas, né, interessantes, né, o calçado da fé. Porque realmente, se você não tiver a fé, né, que a gente vai amanhã estudar, viu, Lúcia? Sobre essa questão do ponto de vista, tudo muda, né? Tudo muda. Então, a gente precisa estar calçado com a fé, né? O calçado da fé nos nossos pés, para que a gente possa trilhar um caminho verdadeiro, um caminho de fortalecimento diante
de todas as dificuldades, né, que a gente passa nesse mundo de provas e expiações. Muito bom seu estudo. Não, muito obrigada. Eu estou com aqui desligado, porque tá, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas está uma barulhada danada. Tem uma festa aqui do lado, aí está difícil de falar, mas até de ouvir. Mas é muito interessante o que a Regina falou na questão, né, da nossa caminhada, da nossa fala, né? A gente fala de um jeito e caminha, né? Muitas das vezes Verdade. caminha de forma diferente. E essa questão do cuidado realmente chamou muita atenção, é para a gente pensar mesmo, né? Falo gente, mas estou falando de mim, tá? É para a gente pensar, porque os nossos pés é o que nos conduz, né? Conduz para o nosso caminho, para a nossa jornada, e a nossa jornada não começou agora, né? A nossa jornada já começou há muito, e muito, e muito tempo, né? A gente vem de outras e outras vidas. E aí a gente tem que ter muito cuidado para a gente não falir novamente, né? Então, isso me fez pensar muito, muito mesmo. E aí a gente pode vir, né, nessa questão de, até voltado para o termo de caridade, né? Tem aquela história que a pessoa veio para perder todos os dedos, né? Mas aí era um cara tão bacana, começou a fazer tantas coisas boas, e aí perdeu só um dedinho. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter mesmo. É isso. Então, olha só, o que eu pude perceber quando passou na lama, porque os pés, assim, nesse sentido que passou por diversos lugares, né? Diversas sensibilidades, pedra, lama, areia, e também é para despertar a nossa sensibilidade, porque através do caminho, isso representa os sofrimentos que nós temos que passar, né? Se a gente vai passar por um lugar espinhoso, é uma experiência, mas nós somos responsáveis. Nós precisamos passar por esses diversos caminhos para a nossa evolução. Penso assim. Com tudo que já foi falado e tudo que tocou, eu penso também desse modo, né? Do pé, porque falar em olhos, falar em boca, falar em ouvidos, nós estamos aqui enxergando, falando, ouvindo. Mas a questão do caminho, eles são diversos. Diversos pela diversidade do homem, né? Na sua classificação moral, espiritual, né? Então, ele pode caminhar. Jesus caminhou muito, né? Ele andava aquelas cidades todas com a sua sandalinha. Passou, né? Ensinando para a gente que nós não podemos ficar parados, que a evolução é constante. E o andar é uma forma da gente entender que temos que seguir, seja qual for o caminho, espinhoso, lamacento, areoso, ou lisinho, qualquer tipo, né? Mas nós temos que passar para poder E temos que sentir esse caminho, né, Linda? sensibilidade. Sentir, porque às vezes aquela pedra, ela vai nos deixar caminhar, mas a gente sentindo o tipo de solo que a gente está pisando, a gente vai se burilando e sabendo melhor caminhar, né? Nossa. Vamos valorizar o terreno plano, vamos valorizar quando a gente sair da pedra para a areia, né? Essa questão do sentir, bem interessante que você traz. Eu não, foi eu que sopraram aqui, lá do lado. Mas sopraram aí, não foi aqui. Olha, eu fiquei prestando atenção na diversidade das coisas, né? Falou em todos os órgãos, mas o pé, veja bem, o pé é o caminho. Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, nós temos que caminhar em direção, né? A gente não pode sair da direção reta, não. A gente tem que ter cuidado. Vamos passar por pedra, por espinho, vamos subir ladeira, vamos descer, mas né, é só para a nossa evolução. É muito interessante isso, muito, que despertou em nós esse sentido assim, de cuidado mesmo. Cuidado, porque a responsabilidade é nossa, onde nossos pés vão caminhar. E vai trazer a evolução.
Hoje Eu a gente... não me lembro aqui de uma expressão que a gente usa, Leila. Pisa no pé dele para ver quem ele é, não é? Porque tá tudo muito bom, mas é uma pisadinha e ó, pisou no meu a gente calo, se vai ver. mostra, né? Então é isso, tudo isso a gente aprendeu hoje, né? Meditou sobre isso. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada também. Foi ótimo. Muito Tá bom. bom. Quanta meditação. E aí? Quem mais pode falar? Tem mais gente aí, não é só essas figurinhas aqui, não. Fala aí, senhor Leonardo, por favor. Dá seus pezinhos aí, Leonardo. Ah, meus pés já andaram muito errados, né? Então agora eu estou vendo se eu acerto o meu passo, né? É acertar o passo, né? É o ditado que diz, né? Nós temos que acertar o passo agora, né? A gente tem todos os facilitadores, a doutrina, os livros, a oração, o nosso anjo guardião, a família, uma série de coisas que são facilitadores para acertar o passo. Se a gente não acertar o passo, depois de tudo, nós vamos marcar o passo. Quer dizer, a gente vai pensar que está andando, mas está ficando no mesmo lugar, né? É isso aí, gente. Boa noite para todos, tá? Boa noite. Então é isso. Então nos encontraremos na próxima quarta-feira Se Deus quiser. para mais uma Seara. Obrigada, então, a todos. Muitos beijos. Fiquemos Boa noite. todos. Obrigada também. Até amanhã. Tchau, gente. Boa noite. Quero ver, Lúcia. Boa noite. Até Boa amanhã. Até mais. Alegria, alegria.